Requerimento número 199/2014. Senhor presidente, considerando que o proprietário do parcelamento residencial Castanheiras esteve na Câmara apresentando o empreendimento, considerando que está localizado próximo a um ponto importante para onde convergem o esgoto do Reneville, Terras de São José, Jardim Cruzeiro A e parte do centro da cidade, e que de lá seguem pelo córrego Carvalhal. Considerando que perguntei ao empreendedor sobre a destinação do esgoto, e ele mencionou que implantou uma tubulação para esgoto para afastar o esgoto, inclusive para atender uma solicitação da Saneaqua. Requeiro, nos termos regimentais, que seja oficiado a Saneaqua para que nos informe, inclusive apresentando o desenho indicando se foi implantado pelo empreendedor, interceptor ou rede e se esta obra evitará o lançamento de águas servidas em um ponto novo. Vereadora Deia. Em discussão, o requerimento 199/2014 do gabinete da vereadora Deia. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está reprovado o requerimento. Requerimento número 200/2014. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto. Interessante a cidade poder ver quem está preocupado para saber para onde vai o esgoto, como é que nós podemos resolver o problema de esgoto. O sentido foi só esse do requerimento, e a gente sabe que nós temos que insistir, vou reapresentá-lo, porque eu penso que eu talvez tivesse usado os minutos que antecedeu a votação para poder explicar. Então, está aí a minha justificativa de voto. Eu agradeço aos votos que foram favoráveis ao requerimento e dizer que continuaremos tentando obter, e eu agradeço quem votou a favor e peço desculpas quem votou contra uma questão tão importante, pelo fato de eu não ter feito uma explicação anterior. Muito obrigada. Justificativa de voto. Justificativa de voto. Entendo que não há necessidade de ser explicado e acredito que a vereadora realmente deveria explicar o requerimento, porque eu participei da reunião e o José Carlos de Moraes, que mostrou o mapa, explicou e disse que foi feito todo o serviço. Eu, sinceramente, acho desnecessário um requerimento nesse sentido. Para mim, é um requerimento um tanto politiqueiro, para dizer que está cobrando o esgoto, sendo que já foi feito. Segundo ele, já está ligado, já tem estação de tratamento. Eu não entendo qual é que é a função. Essa é a minha justificativa por ter rejeitado o requerimento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu peço que seja registrado que eu escutei do vereador Rodrigo, na sua justificativa de voto, que existe tratamento de esgoto no Carvalhal. Obrigada. Então, peço que registre, mas eu acho que assim, não é, acho que questão de ordem, o momento da... Peço também que seja registrado, porque foi dito que o esgoto foi feito, a estação, pelo loteador. Pelo que ele falou na reunião, ele tinha feito o pré-tratamento lá. Eu peço que a vereadora Deia reapresente o requerimento na próxima sessão, se for o caso de discussão desse requerimento. Tá? Então assim, agora a questão de ordem é para manter a ordem da sessão. E o momento de discussão desse requerimento passou. Então eu peço que o secretário dê prosseguimento. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, Alexandre. Eu entendo, senhor presidente, que eu também estava presente nessa reunião e queria justificar o porquê eu rejeitei. Porque ele apresentou uma planta, ele foi questionado pela vereadora autora do projeto, do requerimento, e ele respondeu de imediato com a planta lá desse lote. E tendo em vista que a vereadora também participou das discussões, porque ela também fez um requerimento no começo dessa legislatura,
para que fosse alterado ruas e tudo. Então, isso aqui é para oficiar a Saneágua, sendo que tudo isso aqui tem essa documentação, tem no projeto, aonde o ex-secretário de Desenvolvimento é o marido da vereadora, que tem, é só perguntar para ele qual é o desenho, ou mandar uma planta para essa Câmara, que tem, já tem, e está tudo resolvido. Aqui está pedindo para Saneágua, uma coisa que já foi registrado, já foi passado, até para ser aprovado o loteamento. E, lógico, existem outros questionamentos que serão feitos para saber se a água que está sendo lançada ali ou não, entendeu? Mas não isso aqui, um desenho, uma coisa que ele já respondeu, disse que era 400 milímetros, tudo, ele respondeu várias perguntas. Podia ter feito essa pergunta para ele e não tomar o tempo do Executivo para um requerimento onde chove no molhado. É só isso, presidente. Justificativa de voto. Justificativa de voto, senhor Teixeira. Eu votei favorável ao requerimento porque a vereadora aqui está questionando a Saneágua se o esgoto que foi feito no loteamento, se é lançado já na rede ou num ponto novo que criou, porque é um questionamento que se discute bastante, que não pode abrir pontos novos. Ela está aqui questionando, né, se foi aberto um ponto novo ou se foi colocado na rede. Por isso que votei favorável. Ela está questionando aqui a Saneágua. Ok. Justificativa de voto, presidente? Ok. Eu também entendo que o requerimento é pertinente, uma vez que a empresa Saneágua é quem realmente tem o poder de dar esse laudo técnico confirmando a existência dessa tubulação ou não. Uma coisa é uma planta apresentada pelo loteador, e é claro que ele pode dizer que foi feito e, na verdade, não ter sido totalmente feito ou concluído. Isso, quem tem o poder de nos esclarecer seria a Saneágua, caso o requerimento tivesse sido aprovado. Eu sinto que foi uma pena a gente, né, não ter explicado aos nobres pares a importância dessa resposta da Saneágua, que é quem tem essa questão técnica para nos dar essa resposta. Obrigado, presidente. Eu peço que dê sequência na sessão. Requerimento número 200/2014. Senhor presidente, considerando que os loteamentos Jardim Cavazoe, processo número 1420/2000, Novo Horizonte, Jardim Oriental, da Urucai Empreendimentos, situam-se no bairro Oriental, considerando que todos esses parcelamentos são irregulares, o que gerou processos judiciais, considerando que são parcelamentos consolidados e que, devido à omissão dos parceladores, coube à Prefeitura, à medida em que foram sendo ocupados, colocação de iluminação pública, conservação das estradas, pavimentação de uma via principal para estender o itinerário do ônibus, entre outros melhoramentos. Considerando que as informações que chegaram a alguns moradores é que houve decisão judicial sobre esses parcelamentos, considerando que apenas parte dos proprietários pagam IPTU. Requeiro nos termos regimentais que seja oficiado ao chefe do Executivo para que nos informe se esses parcelamentos estão na lista dos que serão regularizados e que nos envie cópia na íntegra das últimas decisões judiciais acerca desses parcelamentos. Vereadora Deia. Em discussão, requerimento número 200/2014, da vereadora Deia. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra a vereadora Deia por 5 minutos. Eu peço a aprovação do requerimento. Nós temos aqui todas as semanas moradores do Oriental. Nós sabemos o quanto eles são participativos, o quanto eles querem o loteamento regularizado. Muitos já pagam IPTU, outros querem pagar. Lá nós temos igrejas, temos chácaras de recreio, temos pequenas plantações, temos uma série de empreendimentos que podem vir a se constituir ali. Tem empreendedores que só estão aguardando a regularização para poder abrir um pequeno negócio. Nós sabemos que são muitos anos aguardando isso.
Então, eu estou aqui para explicar. Qualquer dúvida, quero estabelecer aqui uma boa discussão para a gente aprovar esse requerimento. E, a partir dessa decisão judicial que a gente vai ter na íntegra, que a gente possa, junto com os proprietários de vários lotes daquela região do bairro Oriental, poder buscar um caminho para a gente ser parceiro mesmo desses moradores e resolver de uma vez por todas tudo que tiver para ser resolvido em relação ao Jardim Oriental. E, então, eu peço a aprovação de Vossas Excelências. Continue em discussão o requerimento. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Pela ordem, senhor presidente, eu peço a votação nominal. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Rejeito. Vereador Professor Giovanni. Aprovo. Vereador Robertinho Ierck. Rejeito. Vereador Teixeira da Combloco. Aprovo. Vereador Elinho Moreto. Rejeito. Vereador Vitório Júnior. Rejeito. Vereador Alexandre Peixinho. Rejeito. Vereadora Professora Selma. Aprovo. Vereadora Deia. Aprovo. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Rejeito. Vereador Abner Segura. Rejeito. Vereador Biula. Aprovo. O requerimento da vereadora Deia foi rejeitado com 7 votos contra 5. Peço justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto. Eu peço aos que rejeitaram, se souberem o nome dos parceladores, de todos os envolvidos nesse processo, que já transitou em julgado e que já tem decisão final a ser executada, que tanto prejudica aquelas centenas de moradores do Jardim Oriental, que possa fazer uso da tribuna, do microfone dessa Câmara e declinar os nomes, para que a gente possa realmente dizer para aquela população do Jardim Oriental que aqui nessa casa não temos a maioria para aprovar requerimento, mas temos uma maioria que defende os moradores do Jardim Oriental. Agradeço os votos favoráveis ao requerimento. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto. Eu, no mesmo tom que a vereadora Deia, peço que os que aprovaram, que são da base do prefeito, tanto quanto alguns que rejeitaram, que mande um projeto, que o prefeito mande um projeto para essa casa, para regularizar o loteamento e resolver de uma vez por todas o problema dos moradores. E não aqui questionar o que ela já sabe, criando um desconforto político, simplesmente para criar rusgas e não resolver o problema da população. Onde o secretário de desenvolvimento, o ex-secretário de desenvolvimento, é marido dela. O ex-secretário jurídico, que poderia ter resolvido isso, é concunhado dela. Então, eu queria que aproveitasse a fala dela, que usasse os 15 minutos e pedisse para que o prefeito mandasse um projeto para resolver o problema da população. Da base do que a senhora faz parte. Só por isso eu rejeitei. Quem sabe agora a senhora resolve e sobe lá com esse requerimento rejeitado e fala, prefeito, vamos resolver o problema da população. É só isso, senhor presidente, a minha justificativa de voto. Recebimento de indicações. Indicação número 264. Questão de ordem, presidente. Queria saber se pode ser suprimido a leitura das indicações.
Tem duas indicações, vereador.